amados, muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com vocês, não somente hoje, mas para todos sempre. Estamos aqui para mais uma semana de restauração e o nosso tema de hoje é restaure a sua paz. Bom, amados, em meio a tantas circunstâncias difíceis da nossa vida, infelizmente, uma das coisas que são abaladas em nós é a nossa paz. A nossa paz, ela simplesmente se esvai, ela some, ela foge de nós, né? Por exemplo, uma pessoa que está passando por um divórcio, ela não entende ali no primeiro momento o que está acontecendo, né? Por que daquilo? Poxa, será que eu não fui suficiente? E são tantos pensamentos vindo na cabeça e a pessoa simplesmente perde a paz. Aquela pessoa não sabe o que fazer, se deve ou não lutar pela família, por onde começar, o que eu fiz de errado, é muita culpa, é muita coisa que acontece. Uma pessoa, por exemplo, que está tendo um problema financeiro, ela está endividada, ela nem dorme direito, isso se for uma pessoa, né, uma boa pagadora, uma pessoa que busca andar corretamente. E ela deita a cabeça no travesseiro, ela fica, será que eu vou conseguir pagar? Será que eu vou conseguir pagar? Enfim, amados, são tantas circunstâncias na vida que vêm para tirar a nossa paz. E assim, nós precisamos da paz, amados. Precisamos ir em busca da paz, porque a paz é um fruto do Espírito Santo. Não podemos perder a paz. Na semana passada, nós falamos a respeito da alegria, nós falamos a respeito do nosso sorriso e nós vimos que a alegria, ela é um fruto do Espírito também e que nós não podemos perder. Na semana passada não, perdão, na primeira semana de restauração que nós fizemos, né? Nós falamos sobre a alegria, sobre o sorriso e que essa alegria, ela é um fruto do Espírito, que o reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria. E hoje nós vamos falar a respeito da paz. Nós vamos falar a respeito dessa paz que em Cristo nós temos e que, portanto, mesmo mediante as situações que nós estamos vivendo, nós podemos recorrer a Cristo e pedir a Ele por essa paz, porque essa paz é garantida para nós. Ah, Alessandra, mas não tem como, porque olha como é que tá minha vida tá uma confusão danada, é muita coisa, você não tem noção do que eu tô passando. Bom, amados, vocês não têm noção do que eu tô passando, mas graças a Deus, uma coisa eu posso dizer, hoje eu estou em paz. E por quê? Porque eu passei por toda essa fase da culpa, da condenação, da injustiça, do medo, da angústia. E hoje eu estou vivendo pela fé. O que Deus tiver que fazer na minha vida, Ele vai fazer através da fé. E hoje eu tenho confiança. E a pessoa que tem confiança, ela tem paz. E por quê? Porque ela sabe que ela não precisa andar inquieta por coisa alguma. Ela sabe que ela não precisa andar ansiosa por nada. Ela confia. Ela sabe que vai acontecer. E hoje eu tô vivendo isso. Eu confio. Eu sei que vai acontecer. Mas o que vai acontecer? O que vai acontecer eu não sei. Mas eu sei que algo muito bom vai acontecer. E por que, queridos, hoje eu tenho essa convicção? Porque Deus é bom. Não existe mal em Deus. Tudo que vem de Deus é bom. Até o castigo de Deus é bom. Tudo que Deus faz é bom. Se eu sirvo a um Deus bom, cujo o mal foge dele, então eu não posso esperar outra coisa de Deus que não seja bom. Então hoje eu estou em paz, porque eu sei que o que Deus fizer por mim, pela minha casa, pela minha família, vai ser bom. Então vocês precisam ter essa convicção também. Por isso hoje, nesta tarde, nesta manhã ainda de domingo, a gente está aqui para restaurar a nossa paz. E essa semana nós vamos viver mais uma semana de restauração com áreas diferentes da nossa vida que nós precisamos restaurar. Abra sua Bíblia comigo lá em João capítulo 14. Nós vamos ler primeiro o versículo 27. E a palavra de Deus diz assim: Eu deixo-vos a paz.
A minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem fiquem com medo. Amados, o medo é uma coisa que com certeza tira a nossa paz. Eu tenho muito medo de lagartixa. Eu tenho pânico de lagartixa. E quando foi na semana retrasada, sabe quando você começa a pegar no sono, mas de repente você acorda? Pois é, eu comecei a pegar no sono, de repente eu acordei e já me virei. Quando eu me virei, tinha uma lagartixa em cima da minha cama, no meu pé. E quando ela viu que eu me virei, ela correu e desceu. E na hora que ela desceu, eu já saí desesperada da cama, já pulando pra tudo quanto é lado, e fui dormir com a minha menina. Só que minha menina é muito espaçosa. E eu não consegui dormir com ela. Eu falei, vou ter que voltar pra minha cama. E já fui orando. E falando, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E eu fiquei perturbada de ver aquela lagartixa, amados. Eu não vi ela em lugar nenhum mais, eu não achei ela mais, mas eu deitei na cama e voltei a dormir. Mas eu voltei a dormir perturbada. Eu não conseguia dormir. Eu acordava toda hora, qualquer coisinha que eu sentia mexendo na cama, eu acordava. Quando foi no início da semana, né, dessa semana que passou, eu fui fazer minha caminhada, na hora que eu cheguei, eu deitei na minha cama, peguei a minha Bíblia e fui fazer o meu devocional. Quando de repente, sabe quando você vê um vulto assim, do lado? Eu vi um vulto e na hora que eu olhei, a lagartixa apareceu lá do meu lado, em cima da cama. Nossa, amados, pra quê? Eu joguei a Bíblia longe, eu joguei as canetas tudo longe. E dei aquele pulo da cama e eu vi que ela correu pra debaixo da minha cama, porque minha cama é cama box. Amados, mas foi uma luta pra mim, sabe? Mas eu fiquei lá vigiando a lagartixa. Eu falei, eu quero ver pra onde que ela vai, porque enquanto ela não sair da minha cama, eu não vou ter sossego. E amados, o meu pedreiro chegou, eu chamei ele, pedi ele pelo amor de Deus para tirar a lagartixa. Ele matou a lagartixa, eu vi a lagartixa morta, mas eu não conseguia dormir, porque eu fiquei com a lagartixa na minha cabeça. Eu falei, poxa vida, não é possível um negócio desse. Eu tava tão bem, eu tava tão em paz comigo mesma, aí veio essa circunstância para tirar a minha paz. E eu não conseguia dormir. Mas aí, amados, eu me lembrei desse versículo. Eu vos deixo a paz. Não é qualquer paz. Não é uma paz circunstancial. Uma paz para alguns momentos. Não. É a paz. Jesus, ele começa dizendo para os discípulos, olha, eu vos deixo a paz. Ele ressalta, não é qualquer tipo de paz, é a paz, a minha paz. É uma paz diferente. Vocês conviveram comigo, caminharam comigo e viram que a minha paz não é como a paz de vocês. A minha paz é a paz. É uma paz diferenciada. É uma paz que ela está acima das circunstâncias. É uma paz que o oceano pode estar, assim, turbulento. Eu continuo em paz, dormindo na popa do barco. Tá faltando alimento? Eu tô em paz. Tô sendo perseguido? Eu tô em paz. Tô sendo maltratado, vendido, traído? Eu estou em paz. Essa é a paz de Jesus, amados. Mas você não sabe o que o fulano de tal me fez. Uai, amados, mas... Nossa, sabe o que eu aprendi? Eu aprendi o seguinte. Eu fui lá na igreja, vou dar um exemplo pra vocês. Eu fui na igreja e eu dei o meu dízimo. Eu não sei o que a tesouraria da igreja vai fazer com o dízimo, o que o pastor vai fazer com o dízimo. Mas o que importa não é o que eles vão fazer com aquele dízimo, mas o que eu fiz com o dízimo. Sabe o que eu aprendi?
Eu aprendi que o que importa não é o que o fulano de tal fez comigo, mas o que eu faço com o fulano de tal. Tem muitas pessoas perdendo a paz por causa daquilo que elas receberam como afronta. Por causa da ofensa que ela recebeu. Ah, mas o fulano de tal me ofendeu. Uai. Mas foi o fulano que te ofendeu, então era ele que não deveria ter paz. E não você. Você deveria manter-se em paz. E outra coisa que eu aprendi é que não se consegue resolver um problema sem paz. Enquanto tentamos resolver problemas na força do nosso braço, na confusão, na raiva, na impaciência, na pressa, não conseguimos resolver. O problema só se agrava cada vez mais, ele só aumenta. Então, amados, precisamos de paz. Sem paz, não tem como viver o reino de Deus. Porque Romanos capítulo 14, versículo 17 vai dizer que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Portanto, se eu tenho o Espírito Santo em mim, eu produzo frutos, eu gero frutos, e um desses frutos é a paz. É a paz. Eu preciso da paz. Mas não qualquer paz. A paz que Jesus me dá não é uma paz circunstancial momentânea. A paz que Jesus me dá, por mais que eu me abale, eu consigo voltar para ela. Eu posso me abalar, porque eu sou um ser humano. Mas eu preciso voltar. Eu não posso me perder no caminho, porque eu tenho Cristo. Cristo está em mim. E se Ele está em mim, eu preciso encontrá-lo de novo dentro de mim. Porque essa paz também está em mim. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança, e contra essas coisas não há lei. Precisamos ter paz em tudo que nós formos fazer. Imagina, por exemplo, que você recebe de Deus um direcionamento para você ir e exortar um irmão. E o irmão já está passando por tanta coisa, mas ele precisa daquela exortação para ele entrar no eixo de novo. E aí você chega no irmão com brutalidade, com gritaria, sem paz nenhuma. Esse irmão, ele não vai receber a exortação. Porque ele não vai receber a exortação, ele vai receber um confronto duro. Precisamos ter paz. Você precisa encontrar a paz que está dentro de você. Porque se Cristo habita em você, veja bem, amados, quando Paulo fala de Cristo, ele não fala assim, Cristo está ali ou aqui. Não. Ele fala que Cristo está nele. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu entrego a minha vida para Jesus,
Não sou eu mais que domino, mas Cristo que habita em mim domina. Se ele é predominante, dominante, são os frutos dele que vão habitar. Porque lá em João capítulo 14, ele vai falar com os discípulos, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou orar para que Deus envie um consolador da parte do meu Pai. Então, amados, nós temos esse pedacinho de Jesus, de Deus, dentro de nós, porque Ele e o Pai são um. Precisamos restaurar a nossa paz. Olha o que lá em João capítulo 16, versículo 33, Jesus vai dizer assim. Aliás, amados, vamos ler o 32 primeiro. Eis que vem a hora, sim, agora é chegada, em que vós sereis dispersos, cada homem para o que é seu, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas eu vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou no mundo terei tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo? Vocês vão me abandonar. Cada um vai voltar para o seu próprio interesse. Muitos vão olhar e falar, lá, ele foi abandonado, ele está sozinho. Cadê os discípulos dele? Foram para onde? E agora, onde é que ele está? Mas Jesus está dizendo para os discípulos, mesmo que pareça que eu estou só, eu não estou só, porque o Pai está comigo. Entende, amado? Olha a dimensão da paz de Jesus. Vocês vão me abandonar, vocês vão me trair, vocês vão me negar, vocês vão cuspir na minha cara. Cada um vai buscar o seu próprio interesse, mesmo depois de tudo que viu, mesmo depois de tudo que presenciou, mesmo depois de tudo que fez através do meu nome. E vai parecer que eu estou só, mas eu não estou. Porque o Pai está comigo. Vocês vão me deixar sozinhos. Mas eu não estou só. Porque eu tenho uma convicção. O Pai está comigo. Quantas pessoas já viraram as costas para vocês, amados? Quantas vezes vocês foram traídos, humilhados, rejeitados? Quantas vezes? Largados de mão, deixados sozinhos. E nesses momentos a gente perde a nossa paz. Por quê? Porque a gente perde e se esquece da convicção de que o Pai está conosco. Ah, mas o fulano de tal me abandonou, o fulano de tal não quer mais ser meu amigo. Uai, amados. Agora eu tô sozinho. Amados, a nossa paz, ela vale muito mais do que um amigo que virou as costas e saiu, do que um cônjuge que nos largou, que nos abandonou, do que um filho que escolheu um outro caminho. A nossa paz, ela está acima dessas coisas. E Jesus está dizendo, estas coisas vos tenho dito para que em mim vocês tenham paz. Eu estou passando por tudo isso, discípulos. Eu estou passando por tudo isso. Mas apesar de tudo que possa parecer, eu permaneço em paz. Confiando de que há alguém superior a tudo isso que está comigo. E aí ele remenda, no mundo todos teremos aflições, todos teremos tribulações, angústias, problemas,
Mas tenham bom ânimo, porque eu venci. O espelho de vocês não é a Alessandra. O espelho de vocês não é a Edna. O espelho de vocês não é a Luciana. O espelho de vocês não é o Rafael, o Ronaldo. O espelho de vocês não é a Carla. O espelho de vocês não é a Suzana. O espelho de vocês não é o João. O espelho de vocês não é Paulo. O espelho de vocês é Jesus. E é isso que ele está dizendo para os discípulos. Eu posso passar por qualquer tipo de tribulação ou problema. Eu posso ficar sozinho, abandonado, jogado. Aonde, apesar de tudo que viram que eu sou e que eu posso fazer, as pessoas vão me virar as costas, vão me deixar sozinho. Mas independentemente disso, aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. E tenham bom ânimo, porque eu, Jesus, que sou o espelho de vocês, venci. Eu venci a rejeição, eu venci a traição, eu venci a circunstância que se levantou contra mim, eu venci. E é isso que Jesus está nos ensinando aqui. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. E lá em Isaías, abra sua Bíblia comigo, tá, amado? Porque aqui nós estamos falando de Bíblia. Então vocês têm que acompanhar comigo na Bíblia, uai. E olha o que Isaías capítulo 26, versículo 3 vai nos dizer. Tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente permanece em ti, porque ele confia em ti. Entende por que Jesus não perdia a paz? Porque ele confiava em Deus e ele permanecia em Deus. Quando nós confiamos em Jesus, confiamos no poder, no nome dele e nós permanecemos nele, a nossa paz, ela permanece conosco. Ela fica guardada. É por isso que Jesus ele fica o tempo todo, permaneçam em mim. Aquele que permanece em mim. Permaneçam em mim. Porque quando nós permanecermos nele, a nossa paz está guardada. Ela permanece intacta. Ai, Alessandra, mas a minha paz hoje foi abalada. Amados, pode ser abalada porque nós estamos no mundo. E o próprio Jesus, quando ele ora, na oração sacerdotal, ele diz, Pai, eles estão no mundo e eu não peço que os tire do mundo. Nós estamos neste mundo. É nesse mundo que nós vamos aprender a lidar com as circunstâncias. E precisamos da paz que há em Cristo, que habita em nós, para lidar com as circunstâncias. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 6, a palavra vai dizer algo muito forte para nós, sabe? A palavra de Deus vai dizer assim: porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Vamos ler do versículo 1 ao 6? Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e pelo pecado, condenou o pecado na carne. Porque para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. E como eu consigo mudar a minha mentalidade? Quando eu estou em Cristo Jesus. Porque ali, naquele momento, entregando
a minha vida para Cristo, com consciência de que daquele momento em diante é Ele quem habita em mim e não mais eu que habito, então eu estou entregando e ciente, consciente de que Jesus é o meu modelo. Portanto, eu não vivo mais pela minha carne, mas por meio dele, para ele e por ele. E tudo o que eu fizer será convergido para ele. Quando eu fizer uma compra, nossa, será que essa compra vai me causar problema? Será que eu vou me endividar por isso? Será que isso que eu vou fazer vai glorificar o nome de Deus? Esses dias, amados, eu gosto muito quando o Espírito Santo me incomoda e ele vai me mostrando algumas coisas. E quando eu estava casada, o meu marido ele falava muito comigo sobre usar biquíni. Ah, porque eu acho bonito a mulher de biquíni, eu queria que você usasse biquíni, eu acho que fica mais bonito. Valoriza mais quem você é. E eu custei, porque eu só usava maiô. E ele falou tanto comigo, que eu comecei a usar biquíni. Mas quando foi esses dias, eu fui ver umas fotos minhas e eu falei, poxa, não. Eu não preciso ficar mostrando o meu corpo para me valorizar, porque o meu valor não está na carne, numa carne que apodrece, numa carne que degrada, numa carne que acaba. O meu valor está dentro de mim. Então, amados, são valores, costumes que nós precisamos mudar na nossa mente, porque a nossa mentalidade ela não é mais carnal. Ah, não, eu vou colocar um biquíni porque valoriza o meu corpo. Mas o que aquilo está transmitindo para as pessoas? O que aquilo está, qual é a mensagem que eu tô levando para as pessoas? Bom, eu tô falando de mim, não tô julgando ninguém. E a palavra vai dizer lá no verso 8, aliás, no verso 7 e 8 diz: porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Então os que estão na carne não podem agradar a Deus. Precisamos levar a nossa mentalidade a Jesus e entregarmos essa mentalidade às coisas espirituais, ao Espírito Santo, para que ele nos diga o que tem sido uma porta aberta para Satanás poder entrar e tirar a nossa paz. A paz é fundamental na vida do cristão. O cristão, ele não pode ser atribulado. Não quer dizer, como eu já disse, que você não vai passar por circunstâncias ruins que vão te abalar. Mas quer dizer que mesmo abalado, você consegue voltar para Jesus. Veja só o que aconteceu com Pedro, a palavra vai dizer que os discípulos estavam no barco à noite, no escuro total, a única coisa que tinha iluminando lá era a lua e as estrelas. Eles estavam num barco remando, quando começa uma grande tempestade, e de repente, entre toda aquela tempestade, as ondas que se levantavam, eles avistam um
um semblante, uma figura que eles julgam ser um fantasma, porque quem estaria andando em meio a toda aquela tribulação, em meio a toda aquela turbulência? Mas aí eles começam a falar, é um fantasma, é um fantasma. E Jesus diz, não temam, sou eu. E a palavra vai dizer que quando Pedro vê e identifica, é Jesus. Ele diz, se é tu mesmo, faz-me ir até o Senhor, faz-me ter contigo. E Jesus diz, vem. E aí ele começa a andar sobre as águas. E aí quando ele estava fito em Jesus, ele vai, mas o foco dele se desviou. O que eu aprendo? Jesus está me chamando o tempo todo. Não quer dizer que eu não vou perder o foco no meio do caminho. O importante é voltar. Pedro estava indo, perdeu o foco e começou a afundar. Mas Jesus estendeu a mão para ele, ele segurou na mão de Jesus e Jesus o puxou de volta para a superfície. Se trata de entender que dentro de mim habita algo muito superior à circunstância, à tribulação, à turbulência, ao problema, à angústia, que é Jesus. Eu posso me abalar, eu posso até desviar o meu foco, mas eu preciso voltar para o centro da vontade. Eu preciso voltar para Jesus. Eu não sei o que pode ter desviado o seu foco, ou o que pode ter tirado a sua paz. Eu realmente não sei. Mas eu estou aqui nesta manhã como boca de Deus para dizer para você: maior é aquele que te estende a mão. Maior é aquele que está contigo. Por isso eu quero que você feche os seus olhos nesta manhã e que você ore comigo, pedindo e clamando a Deus pela restauração da sua paz, para que o Senhor console você, para que você abra o seu coração e sinta a presença, essa presença que constrange, essa presença tão maravilhosa que é capaz de te levar para um outro patamar. Essa presença que te tira da carne e te leva para o espírito, aonde a paz reina. Aonde existe um jardim que nunca se acaba. Não perturbe o vosso coração. Antes ouça a voz do Espírito que vos fala. Senhor meu Deus e amado Pai, por tantas vezes, tantas coisas, tantas circunstâncias tentaram tirar a nossa paz. Tantas perseguições, tantas mentiras, falsas acusações, traições, enganos, manipulações. Tentaram desviar o nosso foco, tentaram nos tirar do caminho. Meu Deus, quantas vezes estávamos vivendo uma vida constante na Tua presença e fomos abalados a ponto de nem encontrarmos mais o caminho de volta. A nossa paz fugiu.
ou nós a enterramos porque olhamos demais para as circunstâncias. E nos esquecemos que dentro de nós habita aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que é capaz de nos vivificar todos os dias. Aquele que é o nosso consolador, o consolo, fala exatamente disso. São tantas tribulações, tantos problemas, tantas perseguições, tanta angústia. Mas o Consolador habita dentro de mim. O Consolador, aquele por quem Jesus orou, pedindo ao Senhor, meu Pai amado, que enviasse para mim. Ele habita dentro de mim. Mas por tantas vezes eu tenho me esquecido disso, Deus. E a minha paz, ela tem sido abalada. A minha paz tem sido perdida por tão pouco. Por isso hoje, Senhor, eu te peço, no nome de Jesus, restaura essa paz. Faz de novo. Restaura essa paz. Porque paz, ter paz, significa ter confiança de que o Senhor está no controle. De que não existe nada melhor do que isso. Significa que eu estou dizendo: parece que meu casamento acabou, mas eu tenho paz porque o Senhor está no controle. Parece que tá tendo destruição, mas eu tenho paz porque eu sei que o Senhor está tomando conta de tudo. Não importam as circunstâncias, porque aquele que habita em mim venceu todas essas circunstâncias. E se ele habita em mim, eu tenho paz para ter confiança de que Deus vai fazer o melhor. Por isso eu te peço nesta manhã, Senhor, restaura a nossa paz. Restaura a nossa paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, as minhas filhas tinham ganhado um livro de historinhas, 365 histórias, pra gente ler, né, antes de dormir, quando elas eram mais novinhas. E eu não me esqueço de... A primeira historinha que tinha nesse livro tinha o título de A Parábola da Paz Perfeita. E quando eu li aquela historinha pra elas, eu falei, uau! É muito lindo. Essa parábola vai contar que havia um rei. E que o rei, ele chama 2 artistas e ele fala com eles assim, olha, quero que vocês façam para mim uma pintura que retrate a paz perfeita. E essa parábola vai dizer que cada artista então pintou o seu quadro. E um artista pintou uma linda paisagem com árvores verdejantes, um céu azul, uma água corrente de um cristalino rio. E o rei olhou e falou, uau, linda essa pintura. E aí vem o segundo artista que pintou montanhas rubrosas, com uma cachoeira que caía,
nuvens acinzentadas. Mas por entre aquelas, no meio de todo aquele barulho, no meio de todo aquele céu nublado, no meio de tudo aquilo, havia um ninho. E um passarinho com seus filhotes naquele ninho. E ele estava lá. E aquele rei vê aquele passarinho e quando ele vê, ele reconhece, uau, paz perfeita. E a parábola vai nos dizer que a moral daquilo tudo é: a verdadeira paz não está em você estar num lugar sempre maravilhoso e lindo. Você não depende disso para ter paz. Você pode ter paz em meio a circunstâncias difíceis. Essa é a paz perfeita. Ela foi aperfeiçoada. Ela começou num momento muito bom, sabe? Mas você aprendeu a ter essa paz e a manter essa paz nos momentos difíceis também. Paz perfeita. Não se trata do céu azul. Se trata de fechar os olhos e manter o foco naquele que é a paz, Jesus Cristo. Que o vídeo de hoje possa falar com você e possa restaurar a sua paz e possa ajudar você a lidar com essas circunstâncias difíceis que você tem tentado lidar dia após dia. Amém? Um grande beijo para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Não percam mais essa semana de restauração, porque eu creio que grandes coisas o Senhor tem para fazer na sua vida, na minha vida, através deste canal, através desses vídeos. Amém? Até o próximo vídeo, amados.